Saudações digitais, está no ar mais um SerifaCast, o seu abraço sonoro de provocações, reflexões e contação de história. Estamos de volta, né? 2023 a gente tinha produzido nada, peço desculpas, né? E peço a compreensão de um pai de família, trabalhador. Mas por que você continuou? Eu tenho percebido que eu ainda posso trazer as contribuições aí para a podosfera. A gente está produzindo o SerifaCast desde 2016. E vamos fazer um estilo mais freestyle, né? Vamos fazer assim, mais informal, mas sem perder a profundidade. Porque é o nosso estilo, né? E eu acho que se você acompanha a gente aqui, é porque você gosta. Então, estou trazendo hoje um personagem... o Brasil ainda vai ouvir falar sobre ele. E ele é meu colega, né? Conterrâneo, né? Estudamos juntos, é um grande amigo, né? Não é por isso que ele está aqui, senão ele já estaria aqui há muito tempo. Já faz tempo que a gente quer conversar com ele, ele vai trazer informações muito bacanas de temas importantes para a sociedade. Então, antes de chamá-lo, eu quero fazer aqui minha audiodescrição. Eu sou um homem hétero, branco, de olhos marrons escuros, vamos chamar assim, calvo, de barba fechada, estou usando uma camisa preta e na minha tela tem um microfone, um headphone que cobre toda a minha orelha e alguns quadros à minha esquerda e à minha direita tem uma cortina. Eu quero convidar, bem-vindo ao SerifaCast, Francisco Rubens de Lima Júnior, Rubens Júnior. Doutor Rubens, como é que é para te chamar? Rubens? Chama de Rubens mesmo. Rubens? Rubens Júnior. Né? Doutor Rubens. Francisco Rubens. Bem-vindo, meu amigo. Me conta mais quem é você, apresente-se ao público e depois faça sua audiodescrição. Ah, beleza. Primeiro, agradecer muito o convite, né? Dizer que é um prazer muito grande para mim e digo isso assim de forma muito feliz, porque depois de 3 décadas de amizade, né, a gente saber que reencontrar um amigo como você e saber e poder dividir tanta coisa, né, tanta experiência da infância e tudo, e uma infância tão boa no interior do estado do Ceará. Então isso é um prazer muito grande. A gente podendo estar aqui, de alguma forma, contribuindo, né, conversando um pouquinho para trazer uns temas bacanas, né. Eu sou Rubens, né, e sou homem hétero, preto que pardo, cabelo castanho, também olhos um pouco castanhos, e é isso, tenho acho que 1,70 m, e tô aqui para poder conversar, para poder debater um pouquinho alguns temas com você, especialmente na infância e da adolescência, nas questões da cidade. Legal, mas você é advogado, né? Tem mestrado, Isso. Especialização em Portugal, fala mais sobre sua formação. Na verdade, né, eu sou defensor público, né? Sempre tem formado em bacharel em Direito, né? Tem essa distinção. O advogado na área privada e eu defensor público, né? Então, um advogado, posso dizer assim, público, né, do Estado, que trabalha para aquelas pessoas que não podem ter condições de ter um advogado, né? Eu sou formado em Direito aqui pela Universidade Federal do Ceará, fiz pós-graduação em Direito Penal e Criminologia aqui pela nossa URCA, lá no Cariri. Legal. E também sou mestre em Direito e Ciências Criminais pela Universidade de Lisboa, de Portugal, né? Atuo hoje especificamente na Defensoria Pública na infância, tratando daqueles adolescentes, né, que aí a gente pode discorrer um pouquinho, que chama adolescentes em conflito com a lei, ou seja, aqueles que cometem atos infracionais, né, aquelas condutas tipificadas ali como se fossem crimes, mas voltados especificamente para os adolescentes. Então, hoje estou dentro da Defensoria Pública especificamente nessa atuação. Legal. Já que você tocou no tema, vamos falar sobre isso, né? O que são essas unidades socioeducativas, né? De reinserção, né? De trato dessas questões dos adolescentes infratores. A gente vai falar sobre a linguagem também daqui a pouco. Eu acho que é importante a gente tentar trazer, né, essa questão. Mas me diz o que são, qual é a realidade do Ceará em relação a essa questão? Pronto. A gente precisa saber, né, que esse tema, né, os adolescentes em conflito com a lei, né, esses adolescentes que cometem atos infracionais, né, infelizmente é uma mazela da sociedade brasileira, da sociedade mundial, né, mas acredito que hoje especificamente da nossa cidade, né, dada os conflitos urbanos e a facilidade que esses adolescentes são usados, né, para a prática desses atos, né. Então, se nós temos no mundo uma necessidade de maior proteção, né, de maior atenção a esses adolescentes, infelizmente, pela questão da violência urbana, a gente tem visto um crescimento muito grande da participação desses adolescentes em atos muitas vezes banais, mas também atos muito violentos, né? Então, a gente atua especificamente, André,
tratando desses adolescentes, né, depois que eles cometem os atos infracionais, né, como o Estado deve intervir na vida desses adolescentes e também das famílias, conhecer a realidade de cada um deles, para poder, não vou falar ressocializar, mas na verdade muitos deles nunca foram nem socializados. Entendi. Né? Então, essa intervenção do Estado nessa fase, após a prática de um ato infracional. Entendi, mas qual é a realidade do Ceará? Né? Dá para estimar a quantidade? Quantas unidades existem? Pronto, né? pronto. Hoje no estado do Ceará aqui, né, nós temos unidades de internação, que são aquelas assemelhadas a presídios, posso dizer assim. Nós temos 10 unidades aqui na capital. Então, são 10 unidades só aqui em Fortaleza. Temos outras unidades em Juazeiro e em Sobel. Então, por exemplo, um adolescente lá de Acopiá, lá de Iguatu, lá de outra cidade, que cometeu um ato e que tem que ser internado, né, preso, para uma linguagem mais simples aqui, ser internado, ele não vai ficar na sua cidade de origem. Ele vai vir ou para Juazeiro, se for ali na região, certo. Sobel ou aqui. Nós temos hoje, André, aqui no estado do Ceará, até um momento de baixa, né, nessas internações. Nós temos cerca de 600 adolescentes internados em todo o estado do Ceará. Então, vê-se que não é um problema da máxima magnitude. Né? Mas tem poucos, porque estão cometendo poucas infrações. Sim. Ou não há fiscalização suficiente, ou não há unidade suficiente, enfim. Dá pra... A tua pergunta é muito boa, porém muito complexa. São vários fatores, né? Sim. Infelizmente, a gente pode dizer assim, que os atos estão muito violentos, e a gente pode discorrer um pouquinho sobre isso depois, mas se dá muito por uma atuação integrada assim, das instituições aqui do Estado, de perceber que não era mais possível se ter uma superpopulação disso. Então, nós tínhamos centros, vou te dar um exemplo aqui, que tinha capacidade para 60 adolescentes e tinha 250. Então, imagina um monte de menino amontoado um em cima do outro. Sim. E aí a gente conseguiu, né, depois de muita interlocução com várias instituições aqui no estado do Ceará, e aí você diz o Judiciário, o próprio Executivo, a Defensoria Pública, o Ministério Público, nós conseguimos ir reduzindo isso, e também, inclusive, nós tivemos uma decisão muito importante do STF em 2021, né? Então, ali logo depois da pandemia, que determinou que não poderia ter adolescente além da capacidade. Então, se um centro tem capacidade para 100 adolescentes, lá não pode ser 110. Então, o Estado do Ceará tem cumprido isso à risca, e hoje eu posso te dizer que nós estamos com a quantidade, que eu posso dizer, de quantidade de adolescentes dentro das unidades, não há uma superlotação. Entendi. Então, um trabalho conjunto das várias instituições para sempre manter esse índice, esse nível de superlotação abaixo. Né? Você falou que as infrações estão muito violentas, né? Quais são os principais, assim? Quais são as principais, as mais violentas? O que faz um adolescente ser internado, né? Enfim, estar em conflito com a lei? Excelente pergunta, né? O que acontece, né? No perfil de quem acompanha a história do sistema socioeducativo. Antes a gente tinha atos bem mais leves, né? Os adolescentes, pela própria natureza da idade, né? Daquele impulso da idade, né? E dos problemas da sociedade normal, eles cometiam atos um pouquinho mais leves. Então, atos não violentos. O que são aqueles atos não violentos? Furto, né? Ameaça, aqueles conflitos, lesões ainda ali. Então, isso é um perfil de adolescente que a gente tinha, que eu posso dizer mais ou menos aqui, talvez anterior ali a 2015, 2016. Com mais ou menos a chegada ali das facções criminosas, né, que infelizmente de 2016 para cá ganharam um grande relevo na dinâmica da cidade e também do Estado, nós tivemos uma mudança desse perfil. Então hoje, desses meninos que eu falei que ficam lá internados, eles só estão internados aqueles com crimes muito graves. O que eu posso dizer? Um menino que cometeu um ato infracional de tráfico de drogas, por exemplo, né, análogo a tráfico de drogas, ele não vai ficar internado, porque não foi violento, né, ele vai precisar de uma intervenção em meio aberto, vai ser acompanhado um tempo e tudo. Agora, aqueles que cometem roubo, que usam arma, que fazem vítima de refém, que cometem muitos homicídios, esses sim vão estar internados. Então, hoje nós temos no estado do Ceará apenas a internação desses atos mais graves que acontecem. E são esses que eu estou te dizendo. Roubo, né, muitas vezes relacionado à dívida com as facções e também com uma espécie de iniciação. Então, você quer entrar para a facção, então tu vai ter que cometer tal roubo, tal roubo, tal roubo, vai ter que me trazer, às vezes até por encomenda. Quer um carro tal, quer uma arma tal. Então,
Tipo uma forma de teste, assim. Uma forma de teste. Que já acontece, né? No crime, nos presídios, Sim, isso, né? Você sim. chega lá, você comete um crime simples, né? De roubo, de furto, enfim. Aí chega lá e só, a gente vai cuidar da sua família, né? Mas pra isso, aí o cara fica naquela, pô, minha família, eu não tô lá. O cara não deixa faltar nada, né? Das facções pra... Sim. E aí acontece, né, essa arregimentação aí. Totalmente, né? Hoje eu posso te dizer que a dinâmica das comunidades na nossa periferia, ela vive muito em torno disso, né? Então você é um pintor e você mora nesse bairro, você tem dificuldade de ter serviço para transitar para outro bairro, porque só pelo fato de você ser de um bairro dominado por outra facção. Então, eu trago um profissional autônomo como exemplo para mostrar que não precisa estar envolvido. E esses adolescentes, com certeza, não precisam estar envolvidos. Muitos deles deixam de frequentar a escola porque a escola está em outro lado da rua e o outro lado da rua é ocupado por outra facção. Então, essa é a dinâmica, né? E essas facções têm exigido dessa população, que é mais vulnerável, né? Por mais que a gente pense assim, e sempre haja um olhar até de uma visão um pouco mais recente de punitivismo em relação a esses adolescentes, pela revolta que a violência causa mesmo a todos nós, eles são a parte vulnerável, né? São pessoas que estão ali muitas vezes sem a presença constante da família, sem o foco na educação, né? Não tem nenhum tipo de oportunidade e são as coisas mais fáceis para esse grande mercado, essa grande empresa, podemos dizer assim, que são as facções criminosas, né? Vale também para adolescente infrator aquela estatística, né, que a maioria homens, negros, da periferia, com baixa escolaridade. Confirma-se também para adolescentes? Confirma, né? Confirma. E a gente tem feito, né, de forma pontual ainda dentro da Defensoria alguns tipos de pesquisa, né? E inclusive relacionados ao racismo, a percepção do racismo por esses adolescentes mesmo que estão lá apreendidos. E é muito interessante a plena compreensão que eles têm disso. Ele disse, aqui dentro eu sou pardo, mas lá fora eu sou negro. Uma frase muito interessante que uma colega minha, pesquisadora e assistente social, a Josiane Damasceno, fez no trabalho dela, né? Que é isso, a percepção que lá dentro ele tem alguns direitos ali, um tratamento que lá fora ele não teria, né? Então, a questão do racismo, né? Ele parte... já no momento da apreensão, no momento, na verdade, da abordagem. É difícil a gente ter no dia a dia, por exemplo, adolescentes da classe média sendo abordados na rua por policiais e tudo, mas isso na periferia da cidade é uma constante. Então, assim, a gente não pode desconsiderar isso, achar que é uma coisa, um discurso assim, localizado, de algum tipo de bandeira. Não, isso é uma realidade, triste, né? Mas faz parte do cotidiano da comunidade, né? Então, a gente, desde a abordagem até o próprio... E aí quero também aqui botar uma atenção também nós do sistema de justiça, né? A gente também vem da classe média, né? De uma certa... privilégios e tudo mais. Privilégios, né? Não temos muitas vezes a vivência, até a forma de comunicação com esse adolescente. Sim. É totalmente diversa, né? É uma cultura totalmente diferente da que a gente tinha lá em Acopiara, por exemplo, criado solto ali, sem nenhum tipo de violência. Sim. E tudo, a gente podia transitar livremente e ter essa compreensão. Então, por exemplo, vou te falar aqui, numa audiência, às vezes, perguntar por que é que você não está estudando? Porque a menina... doutor, é porque eu estava tendo que trabalhar, eu tenho uma mãe com necessidades que não trabalha, eu tenho 3 irmãos, meu pai eu não conheci, e eu tenho que estar no sinal. E eu já cheguei a dizer, doutor, com licença, eu acho que eu estou até impedido de atuar aqui na defesa desse adolescente, porque de fato eu já vi ele no sinal. Posso até testemunhar em favor dele, porque eu vi mesmo esse menino no sinal ali, em frente ao fórum, ele chegou na baia e tal. Então, assim, é uma realidade que muitas vezes a classe média não aprende, né? E sempre tem desconhece, essa... né? Desconhece, assim, porque não é da vivência, e quando né? escuta falar, meio que não entende, né? Não por que entra nisso, né? Por que entra nisso? Mas, na verdade, faz muito parte da cultura, né? Então, quando a gente tem uma perspectiva de terminar os estudos, ter um emprego, buscar alguma coisa, entrar no serviço público, na iniciativa privada e tal... Para eles não resta muita opção, né? Não resta muita opção, não resta muita... E hoje as facções, movimentos organizados que dão essa proteção que você falou, e há uma proteção de fato. Então, se alguém morreu... É um estado alternativo.
A gente pode dizer que ocupando uma função que deveria... Uma força muito grande, né, de chegar a essas comunidades, de estar no dia a dia dessas comunidades. Então, se por exemplo, um familiar precisa de algum tipo de assistência ali, muitas vezes quem chega é alguém da facção. Se você vai usar um campinho ali e é uma pessoa desconhecida, vai chegar e vai ter que pedir autorização a Milícia alguém. também no Ceará ou mais facção? Assim, eu não posso dizer, de fato, é algo que necessitaria, talvez, né, de um maior aprofundamento de investigação para chegar a isso. A gente sabe que existe, na verdade, eu nem falaria em milícia, mas é necessário que a gente tenha em mente, né, todo o Estado, né, que eu falo da polícia, mas falo do sistema de justiça também, como é voltado, muitas vezes, para a estigmatização, vou falar criminalização, porque isso envolve adolescentes e as pessoas adultas, de determinado perfil de pessoas. Então, como eu estava dizendo, você não vai encontrar ali na beira-mar, se qualquer pessoa for andar, dar uma corridazinha, vai correr de boa, não vai ter alguém da classe média. Se for alguém da periferia, com determinado perfil que as autoridades públicas de segurança e tudo entendem, um perfil que deva ser abordado, você vai encontrar pessoas no chão sendo abordadas ou na parede sendo abordadas. Sim. Mas essas pessoas são bem categorizadas, né? E a gente precisa ter ciência disso. Então, mais do que propriamente falar em milícia, eu acredito que todo o sistema de repressão estatal está voltado para determinados indivíduos, né? Entendi. Meio que a facção ocupa esse espaço, esse vácuo ali, né? Exato. Quem é excluído, não, venha junto. Mas a contrapartida que é cruel, é criminosa, é desleal. Exato. Se você não pode um mal, frequentar alguns ambientes da cidade, né? Tem adolescentes ali que a gente conversava com alguns parceiros nossos de projetos pós-cumprimento da medida, que eles tentam chegar nesses meninos, dando cultura, inserindo em estágio, esse tipo de coisa, de adolescentes que viviam ali nos arredores aqui da Estação das Artes, né? Esse novo inaugurado, um ambiente cultural muito fantástico e tudo, mas que nunca tinham acessado. E que vivem ali, pelo Oitão Preto, onde vende drogas, vivem ali, e que tinham até vergonha de acessar aquele espaço. Então veja como a gente tem que quebrar inúmeras barreiras para acessar esses meninos. E é gratuito, né? Público, gratuito, tá lá. Então eles passavam ali, mas não tem... E aí, a não partir foi desses feito projetos... aquele trabalho de proximidade, né? Então, vamos lá. Primeiro, quem tem que vir aqui é quem mora perto. Isso. Vamos deixar essas pessoas acessar livremente. É deles também. Exato. Né? Na verdade, está sendo ocupado por uma elite financeira, né? E tal da cidade. E para você ver, né? Esses projetos, eles fazem esse trabalho. Então, posso citar aqui o projeto Novos Trilhos, faz esse trabalho. Não, vamos aqui, você é um adolescente. Vamos lá, vamos tentar conhecer. E, pô, que local legal. Mas, na verdade... é anterior a isso. Sim. A mentalidade deles por exemplo, o fato deles saberem que eles entrarem em qualquer lugar, que eles não são bem-vindos, eles vão passar por algum tipo de constrangimento, impede que eles acessem aquilo ali. Então, eu tenho, por exemplo, adolescentes que eu converso, pô, cara, tu tá aqui aprendido, tá vindo tão bem, cara, tava aqui no primeiro ano do ensino médio, tá com idade legal aqui, por que aconteceu, você entrou nisso aqui? Eu deixei de ir pra escola. Mas por quê, cara? Não, porque toda vez que eu ia para a escola, eu era abordado na frente da escola. E isso gerou um certo constrangimento, eu não quis mais ir, estava sendo envergonhado na frente das amigas, dos amigos e tudo. Então, assim, a gente tem que compreender que a sociedade, né, não reserva lugar nesses ambientes para esse tipo de adolescente. Isso e não é nem só o ambiente, porque o ambiente existe, está lá, né? E é gratuito e tudo mais. É o acolhimento, né? Para todos, né? Para qualquer pessoa que... As pessoas não se sentem que ali é um lugar, vamos chamar, friendly, né? Assim, é um lugar que seja acolhedor para ele ou para ela, né? Assim, a impressão que dá é que não é receptivo, né? Para eles. Tá bom o café? Tá ótimo, acho que nenhum podcast recebe como eu recebo. Bolinho, café, né? Mostrei o bolinho. Primeiro mundo aí. Muito bem. Rubens, mas assim, eu queria voltar, doutor Rubens, eu queria voltar aqui, dar um passo atrás, eu devia ter perguntado isso logo no começo, que é o seguinte, a gente está falando aqui adolescentes em conflitos com a lei. Por que não pode chamar menor infrator ou adolescente infrator? Como é que a linguagem ajuda, né, para desmistificar esse estigma ou baboseira?
Não, eu acredito que não seja baboseira, né? Porque a palavra tem peso e sempre ela é carregada de história, né? De uma certa estigmatização. Então, muitas vezes, muitas dessas palavras, elas vêm para estigmatizar, para reforçar alguns preconceitos, né? Construídos ao longo da história. A modificação, né, é muito simples, a gente fala o menor. A gente saiu de uma concepção, né, a Constituição de 88, para sair daquela ideia do menorismo. Né? Nós passamos para uma ideia mais de autonomia desses indivíduos, da dignidade desses indivíduos, do respeito ao tratamento dado a esses adolescentes. Então, isso passa tanto pela proteção normativa, que tem que acontecer, claro, como pelas políticas públicas que tem que acontecer, claro, mas também pela linguagem. Né? A linguagem comunica muito, diz muito. Né? A forma que eu trato esses adolescentes vai depender muito das consequências, né, que isso pode gerar. Então, essas palavras, né, elas vêm carregadas de muito estigma. Né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, eu não falo adolescente em conflito com a lei, né? Resolve, né? Resolve porque ele quer dizer o quê? Eu não falo em crime, eu falo em ato infracional, porque tem toda uma diferença. Né? O crime ele exige uma punição e tal. O ato infracional ele tem um caráter retributivo no viés da compreensão, da responsabilização desse adolescente. Isso não é só discurso de progressistinha, petistinha, vermelhinho. Não, na verdade não. Na verdade, não deve ser. Não deveria ser, né? Não, não deveria ser. Por quê? Porque, na verdade, é um discurso, hoje eu posso dizer, de qualquer democrata. Por quê? Porque o Brasil se comprometeu a pactos internacionais nesse sentido. Então, se nós reconhecemos o Estado brasileiro, né, e nós vivemos sob a égide desse Estado brasileiro, sim, com leis e com toda a organização. Nós pagamos nosso tributo segundo esse Estado. Então, tem uma certa ordem aqui, né? Podemos dizer. Então, a partir disso, há um compromisso do Brasil, no plano internacional, inclusive, por esse tratamento dado aos adolescentes. Sim. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente foi feito, né? A Lei 8.069 de 90, também pelo devido processo legislativo. A Constituição, quando reconheceu os valores de proteção integral a esses indivíduos, crianças e adolescentes, percebeu que é necessária essa proteção especial e isso passa pela linguagem, pelos processos, pelas políticas públicas. Para você ter ideia, André, a Constituição determina que toda a aplicação, né, de recursos públicos, normativos e tudo deve ser dada à infância prioridade. Então, é prioridade sobre qualquer política pública. Porque nós reconhecemos que para um Estado, né, que garanta o bem-estar da sua população e a um futuro, né, melhor, né, de maior garantia, ele necessita cuidar muito dessas crianças. Então, não é um discurso nem um pouco progressista, na verdade, nós estamos falando do século passado, de um amadurecimento da sociedade, né, como que é o que se espera mesmo. Eu queria falar assim sobre reabilitação, né? Você falou que muitos nem foram inseridos, então é difícil falar em reinserção, né? Mas, assim, se eles foram detidos, algum tipo corretivo precisa ser aplicado, né? Para que ele entenda o que fez, para que não volte a fazer, enfim, para que siga a vida, né? Isso. Então, eu te pergunto, né? Esses adolescentes em conflito com a lei, eles, desde das infrações mais simples até as mais complexas, eles conseguem ser reabilitados? Há um alto índice de reabilitação? Esse trabalho é bem feito? Me fala sobre isso e conta algum caso aí que seja interessante de reabilitação. Massa, André. Eu vou te dizer assim, primeiro, né, quem são esses adolescentes, né? É o conceito de adolescente, de 12 aos 18 anos. Então, uma criança de 10 anos cometeu alguma coisa, não é ato infracional, ela não vai ser amparada, né? Não vai ter essa intervenção estatal como ato infracional. Então, é de 12 aos 18. Agora eu fiquei curioso, faz o quê abaixo dos 10? Tu sabe qual? Na verdade, ele não pode ser inserido, não vai passar por um processo infracional. Ele vai ter a proteção. Exemplo, um adolescente que furtou uma coisa. Uma criança, na verdade, que furtou alguma coisa. Não vai ter intervenção estatal, você vai ter que devolver a coisa, ver com o pai. Entendi, é uma relação mais relação social e familiar. De proteção e não de responsabilização.
Eu não queria entrar muito nisso, porque eu acho que deve ser mais complexo, não faz parte da nossa conversa, né? Mas se for um crime, realmente, uma morte e tudo... Mesmo assim, não vai ser responsabilizado, né? Então, nós estamos falando aqui, quem vai ser responsabilizado? Aí é o pai, né, mãe? Né? Se tiver cometido alguma coisa e tal. Mas aqui nós estamos falando, então, daqueles adolescentes de 12 aos 18 que podem cumprir medida até os 21. Sim. Então, se ele cometeu o ato anterior ao 18, mas começou a cumprir a medida, ele pode ir até os 21. Então, um homicídio, ato infracional com 17 anos, ele pode responder ali até 18, 19, 20, por mais que seja maior. Voltando ao adolescente. Voltando, pronto. Então, essa responsabilização ela é uma gradação. Nós temos medidas em meio aberto, então esse acompanhamento ele vai mensalmente ali, num CREAS, mostrar onde é que está tal. Tem medidas que ele passa a semana dentro da unidade e fim de semana vai para casa, e temos a internação. Direto lá, fechado, mas aí com intervenção, né? E aí a gente vai falar de ressocialização, né? De retorno dele à sociedade. Hoje nós tivemos um certo avanço no estado do Ceará, temos que reconhecer alguns avanços, especialmente a partir de 2016, quando foi criada uma espécie de secretaria, uma superintendência estadual do sistema socioeducativo, a SEAS, especialmente voltada para tratar desses adolescentes, né? Então, lá dentro do executivo tem essa pasta específica para isso. O que é que a gente tem dentro dessas unidades? Nós temos sala de aula, nós temos alguns cursos. Então, você vai ver meninos fazendo curso de barbearia, curso de gastronomia, né? Atividades de lazer. A escolarização ela deve ser mantida. E, claro, nós temos que buscar, e a Defensoria Pública, nós temos iniciado lá no meu núcleo específico, 2 projetos muito importantes, exatamente tentando mapear a questão da escolarização. Porque nós percebemos o que, André? Que muitos desses adolescentes, aí eu gostaria de chegar aqui em outro podcast para fazer com números isso, eles entram no sistema socioeducativo após o abandono escolar. Então nós tem relação direta. Tem relação direta. Agora, hoje eu não posso te precisar com números, por isso nós estamos desenvolvendo projetos para trazer de onde é que vem esses meninos, quanto tempo eles estão afastados da escola e quais indícios de que é isso. Eu posso te dizer que a nossa experiência na prática, né, que eu estou nessa atuação há 7 anos, pelo menos, pode dizer que a gente tem essa experiência de saber que tem relação. É lógico, né? Lógico. Se eu estou ocupando ali com educação, com entretenimento, enfim, tudo que uma escola, né, pode proporcionar, certeza, né? E é muito engraçado essa ruptura, porque ela é um período meio crítico assim, da adolescência, dos 11 aos 15 anos, você vê o maior índice de abandono escolar e, consequentemente, esse menino vai para a rua, consequentemente, é o mais vulnerável para a facção chegar e fazer essa intervenção. Coincide a idade de maior abandono com a idade de maior quantidade de infrações ou coisa do tipo? Dá para... Na verdade, é um momento que ele inicia dentro dessa vida criminosa que hoje está muito voltada. Né? Hoje é muito difícil você ter um menino isolado, sem ter uma facção. Entendi. É raro. Acontece. E tal. Mas hoje, infelizmente, até porque o quê? Há regras de conduta deles. Você não pode roubar aqui. Então ele não vai roubar aqui. Se ele roubar, ele vai ser, como eles falam, decretado. Que é sentenciado de morte. E aí já, quero que você puxe um país aqui lá na frente para falar dos programas de proteção que nós atuamos. São coisas muito bacanas. Mas o que é que eu estava falando? Sobre a responsabilização desses adolescentes. Eles, dentro das unidades, eles têm essa intervenção estatal para tentar, aquele menino que está com 16 anos na 6ª série, tentar ter uma intervenção para aquele melhor na educação. Ele que nunca fez um curso nem nada, ter ali um curso de barbeiro, de gastronomia, de alguma coisa, para sair dali melhor. E, claro, essa responsabilização também pessoal. Então, tem lá um menino que cometeu homicídio, e se eu for atender ele com 6 meses, ele... por que é que eu estou aqui e tal? Cara, veja a complexidade do que você fez, de retirar uma vida. Então, é um processo de conhecimento. Então, essa responsabilização, ela existe dentro da unidade. Há um trabalho com psicólogos, com assistentes sociais lá dentro, com equipe técnica, tentando intervir na vida deles. Né? Então, há essa responsabilização e há também essa intervenção do Estado de tentar tirar eles ali desse ambiente. Aí você fala de casos, André, a gente poderia dizer inúmeros casos de sucesso. De sucesso, sim. Eu vou trazer um bem recente, que para mim foi muito emblemático, pela ausência do Estado aqui em Fortaleza
e que eu posso dizer uma presença do Estado lá em Sobral. Vou ser bem breve contigo. Tinha um menino aqui que passou a vida toda em acolhimento. A mãe usuária de droga desde os 3 anos, abandonou nas ruas, né? E esse menino foi viver em acolhimento. Pequenininho, tal. Quando chegou ali, o menino rebelde, sem mãe, sem família, sem nada, usuário de droga, com certa questãozinha de saúde mental a ser tratada, ele, com 17 anos e pouco, cometeu um ato muito revoltado dentro do acolhimento com outras crianças, quebrou alguma coisa, um ato de dano, um ato menor. Certo. Foi parar no socioeducativo. Pela repetição. Eu falei certo. Dos atos, mas pela repetição, o pessoal do acolhimento, vai agora. Não dá mais. Não dá mais, pra gente tolerar. Botou o menino no socioeducativo. Resultado, esse menino no socioeducativo ficou maior. E passou um tempinho, como o ato... Aí tem que sair, né? Tem que sair. Não, pode cumprir até os 21. Tá. Mas no caso dele, a medida terminou. Até porque é um ato muito leve. Tá. Pronto. Eu disse, pronto, vamos voltar para onde? Então esse menino sai sem nenhuma família, na 6ª série, dificuldade até ali para ler, iniciar e tudo, com uma questãozinha de saúde mental, uso de droga na adolescência e tudo. E o acolhimento não recebe mais, porque ele já é maior. Ele não tem família, então assim, a gente vai colocar esse menino na rua, ele vai trabalhar, ele não sabe nem trabalhar, ele mal sabe ler, como é que vai se expressar e tudo. E aí a gente tem alguns equipamentos, a gente começa aqui a acessar algumas coisas aqui em Fortaleza. E infelizmente a gente está tendo um pouco de dificuldade. Um equipamento tal que recebe jovens, a gente não pode, ele não vai ter autonomia, esse menino não é bom, ele não tem um perfil. Né? Alguns programas que a gente tentava acessar, não, ele não vai conseguir aderir. Por alguma articulação que a gente faz, especialmente com esse projeto Novas Trilhas pós-cumprimento de medida, que tem também lá em Sobel, vamos tentar a rede de Sobel, que é muito boa. Eu faço reunião virtual com o pessoal de Sobel, a gente junta 6, 8 instituições ali de Sobel. A gente pode trazer esse menino, mesmo sem ele ser munícipe de Sobel, nunca ter passado por aqui. Vamos tentar, pessoal. Tá. Resultado. Ele topou. Topou ir, menino super bem, a gente almoçou um dia lá estava sendo entrevistado lá, eu disse, esse menino super tranquilo aqui, esse menino tem autonomia, ele só nunca foi cuidado, nem nada. Resultado, André, estamos... com alguns meses já desse menino, sem nenhum tipo de transgressão, fazendo aula de natação lá em Sobel, inserido em vários projetos. Então nós fizemos um trabalho que é coletivo, é em rede. Então a responsabilidade é de quem? É de todo mundo, é de todos nós, né? É da defensoria, é do executivo, é dos programas de proteção. Mas é preciso que haja essa intervenção forte do Estado. Forte. Isso é uma exceção ou sempre que há essa atuação, o resultado ele é positivo? Sempre o resultado é positivo. Sempre o resultado é positivo, André. Eu posso dizer que... Por que eu estou te perguntando isso? Assim, é porque assim, fica parecendo que a gente está defendendo e tal. Eu acredito no trabalho da Defensoria Pública, eu acredito no seu trabalho. Eu sei que realmente é um trabalho massa, porque eu já te conheço há muito tempo, acompanho o trabalho há muito tempo. Mas fica parecendo que só existe esse caso. Não, a gente está só dizendo... São seres humanos. Eu dou a oportunidade, ele vai lá e abraça. Exato. Né? Tipo assim, é uma realidade. É um cuidado, André, que a gente tem que ter com nossas crianças. Né? Assim, você é pai, você sabe, você deve ter o máximo de intervenção possível na vida de suas filhas. Nós somos crianças, nós tivemos uma grata sorte, né, de termos essas intervenções na nossa vida, para a gente construir esse processo. E são mais... Aproveitar e mandar um abraço aqui para dona Marli, seu Rubem, para dona Joacena. Dona Joacena e Alexandre. Né? Esse daí a gente teve, André, uma felicidade, né? A gente teve uma oportunidade muito grande. Não que a gente erra demais, mas a gente tem mais instrumentos, André, pela nossa infância. Por causa desses daí, a gente teve mais instrumentos para a gente saber lidar com essas questões, com esses problemas que chegam para a gente. Agora, tu imagina tu ser jogado aqui, um menino que não tem família, ele não sabe para onde vai no fim de semana, ele mal sabe ler, porque foi abandonado na escola. Então, assim, o que é que a gente espera desse menino? Então, assim, não é um discurso real, óbvio. Para mim é até bem óbvio, né? Então, a gente não está nem aqui teorizando nada, não. É uma coisa bem óbvia, né? É porque há muito, assim, um sentimento... A gente está numa sociedade que pensa muito na repressão, né? É repressor. Olha ali o bandido, olha o mirim, né? O menor, né? Porque vê o ato, né? Sim. Tem aquela... Hoje eu estava vendo um stories, né? De um professor de física falando de um livro. O que você vê e o que você não vê, né? Você é julgado pelo que você vê. O quê? O cara cometeu um furto ali, o adolescente. Sim. O que é que você não vê? Essa história aí que você contou. Não tinha mãe, a mãe, né, dependente química, não teve pai, família, não teve... Enfim, né, tem o que você vê e o que você não vê. E é legal esse pensamento e raciocínio do que você não vê para tomar as medidas corretas. Né? São seres humanos. O que eu posso te dizer, André, é que
quase 100% da história desses meninos todos está marcado por tragédia. Sim. De menino que foi abusado na infância e por isso foi viver nas ruas. De menino que tem a mãe com drogadição. De menino que alguém pegou para criar, foi abusado, fugiu de casa, foi ameaçado, foi morar com o irmão foi morto. Isso é uma realidade. É preciso que a gente assim, saia um pouco da nossa bolha e compreenda que talvez a maior parte da cidade vive esses dramas. Né? E aí é preciso sim a gente ter um olhar, cada um no seu local, se sentir responsável e intervir. Não há resultado mágico, mas a gente percebe que quando há políticas públicas, quando há uma rede atuando, a gente consegue chegar. E aqui, eu não sei se eu posso falar à vontade. À vontade aqui, vou falar da questão dos programas. Quando você fala, eu vou pegar uma água. Pegue aí. Aproveitar para dizer que eu estou gravando em casa, né? O meu home studio aqui, a gente fez uma estrutura bem bacana aqui para receber convidados, cafezinho, tudo foi eu que fiz aqui. Vou pegar uma água, vai falando aí. Não, eu falava, né, dessa atuação em rede, né, e hoje a gente tem conseguido atuar com muita primazia, um projeto muito, que eu posso dizer que o Ceará é muito exitoso, são os programas de proteção a adolescentes ameaçados. Quando eu falei que a gente tinha ali uma realidade em que muitos desses adolescentes estão inseridos ali no conflito das facções criminosas, também é preciso a gente saber que isso traz consequências muito graves, que são, por exemplo, o índice de homicídio na adolescência, né? A expulsão de muitas famílias dos seus territórios. Então, hoje é muito comum a gente ter famílias que viveram a vida toda numa determinada comunidade, 20, 30, 50 anos, né? E que o adolescente, por ter praticado alguma regra de conduta contrária à facção criminosa, ele não pode mais voltar para aquela comunidade, onde moram os pais, os avós, os irmãos, né? Então, essa é uma realidade que tem cada vez mais sido comum na nossa rotina. Então, André, a gente atende os meninos lá dentro das unidades que foram apreendidos por algum ato infracional, eles, massa, vou sair, chegou o momento, fez os cursos lá dentro, né, tal. Só que a mãe chega e diz, olha, ele não pode mais sair, defensor, e voltar lá para a minha comunidade, porque ele lá está sentenciado de morte. Então isso é uma realidade assim, muito cotidiana nossa. E aí o que a gente vai fazer? Nesses casos, a gente começa a ver meios que possam garantir a proteção desses adolescentes. Entendi. E aqui no estado... Então essa nova realidade das facções, né, desse arregimentação desses jovens, fez com que vocês entendessem que tem vamos chamar um pós-venda, né? Comparando com a venda. Seria um pós-ressocialização, um acompanhamento posterior. Né? Por quê? Porque aquele adolescente está ameaçado. Com certeza, né? André. E aí ele precisa dessa proteção. Então, hoje, lá no núcleo que a gente trabalha, no AJA, chegam muitas famílias dizendo assim, ó, acabei de ser expulso lá de casa, não posso mais voltar. Estou com a roupa do corpo, estou há 2 dias perambulando e me mandaram vir para cá. Né? Então, são famílias que vivem esse drama, essa realidade. Muitas vezes têm emprego, trabalham, têm uma vida tal, mas por um ato do adolescente, acabam sendo expulsos. Porque a família também é impactada, né? Totalmente, totalmente. Então nós temos os dois casos. Temos casos de famílias que chegam inteiras expulsas da sua comunidade. Às vezes tem uma casa própria, eu tenho aquela casa com muito esforço, consegui construir, tomar a minha casa e expulsaram a gente porque o meu filho ou praticou um roubo aqui dentro, ou eles acreditaram que esse menino passou informação para outra facção. É uma complexidade de situações. Sim. E temos outra situação, da família que chega e as facções dizem, ó, você pode ficar aqui, a senhora está aqui há 40 anos, sua mãe está aqui, tem 80 anos, a gente respeita e tudo, mas o seu filho não pode mais voltar. Entendi. Então nós temos tanto o esfacelamento da família, como meninos soltos, né, que não podem mais voltar. E aí, dadas essas circunstâncias que a gente está vivendo aqui na cidade e no estado, o que é que eu posso dizer? A gente tem alguns programas de proteção. Então, programas para adolescentes ameaçados de morte. Né? E aí a gente, defensoria... Como é que funciona? Pronto, defensoria, Ministério Público e Judiciário são portas de entrada. Então, quando eu atendo um menino dentro da unidade, ou então quando eu atendo uma mãe que eu noto que tem algum tipo de ameaça, né, a gente diz, olha, vocês conhecem esse programa, a gente apresenta o programa. Havendo voluntariedade da família ou do adolescente, né, a gente entrevista esse adolescente, compreende o nível de ameaça,
quem é que está ameaçando, por quanto é. E muitas vezes, André, é triste, são dívidas de R$500, R$300 de droga, e tudo que a família não pode pagar, está decretado e pronto. E aí a gente aciona esses programas de proteção. Esses programas de proteção, que são do Estado, eles fazem um trabalho aprofundado para conhecer o nível de ameaça e para pensar um local seguro para colocar aquele adolescente ou a família quando ele sair do cumprimento da medida. Então, esses adolescentes, normalmente, eles vêm para um lugar neutro, a defensoria pública, um conselho tutelar e tal, e ali mesmo a gente faz a inclusão deles nesses programas de proteção. Então, é comum chegar na defensoria uma família com mala, com criança, com tudo, que dali mesmo eles vão sair para outra cidade, direto para o aeroporto, porque nós temos níveis de ameaça que ultrapassa as fronteiras da cidade, ultrapassa as fronteiras do estado, e nós conseguimos tirar esses adolescentes e essas famílias dessa situação de ameaça e colocá-los em um pouso seguro. A partir disso, por exemplo... Mas aí é permanente? É para sempre? Como é que funciona? Pronto. O que acontece? Né? É garantida toda a segurança para eles, uma casa, alimentação, custeio daquele ambiente, né? Tudo que ele precisa para a subsistência durante algum tempo. A inserção desse menino na escola, ali próxima, a interlocução com os CREAS, com o CAPS, caso tenha algum tipo de questão de saúde mental. Se a mãe ou o pai tem algum tipo de profissão, é feita uma tentativa de reinserção deles nessa outra comunidade, nessa outra cidade, nesse outro estado, no novo trabalho, no novo local, né, que ele possa se desenvolver. E isso é monitorado pela equipe de proteção. Agora, essa família vai ter que estar sujeita às regras do programa. Então, não pode ter rede social, não pode falar e entrar em contato com familiares ou amigos para dizer onde é que está, porque tudo isso colocaria em risco a própria proteção dessa família. Então, seguindo essas regras, esse apoio, essa proteção, ela se dá ao longo dos meses. Pode passar 6 meses, pode ser que depois de 6 meses, André, a família tenha autonomia para dizer assim: a gente está bem, estou trabalhando, meu filho está estudando, minha esposa conseguiu um emprego também, está tudo bem, a gente não precisa mais do programa, obrigado, seguem a vida. Então, já aconteceu isso? Eles têm a consciência quando precisa, total. Quando não precisa? Hoje, André, esse programa tem já... Porque eu estou achando muito cômodo assim, né? Tipo assim... Mas não é cômodo. Por que eu vou te dizer? Porque estar nessa situação de proteção requer muitos riscos. E requer seguir regras muito rígidas para aqueles... Para você ter ideia, André, a gente tem mais de 800 casos desse programa nos últimos 10 anos. Agora, em novembro, vai completar 10 anos aqui no estado do Ceará. Tem um grande evento para isso e tudo. E nunca nós tivemos nenhum homicídio das pessoas que estiveram protegidas. 10 anos do programa? 10 anos do programa, mais de 800 pessoas atendidas, nenhum homicídio. O que é que isso indica? Indica que, seguindo as regras do programa, essas famílias estão, de fato, protegidas. São regras muito rígidas, né? Agora, depois de algum tempo, eles podem sair. Então, não é uma coisa que é para sempre, e nem é para ser para sempre. As pessoas não podem viver eternamente assim. Por isso que eles saem do local, saem do bairro, saem da cidade, saem do estado, que é para eles tocarem a vida normalmente. E nós temos um programa também criado a partir das necessidades emergenciais que foram surgindo, que é o PPPO. Esse é o PPCAM que eu falei, agora é o PPPO, é o provisório. Então, quando tem uma ameaça emergencial, às vezes a pessoa chega lá na defensoria, olha, estou ameaçado, expulso de casa, não tenho para onde ir, a gente, aciona o programa de proteção provisório. No dia seguinte, essa pessoa é incluída. São 24 horas para a inclusão. Legal. Agora, ele muitas vezes tira do local da ameaça, e esse é mais curto. Só pode ficar por aí 30 deve ficar dias. No lugar escondido, vamos chamar escondido, assim. Com a equipe protegendo com sigilo e tudo. Esse PPP, André, ele é mais curto. Ele tira do local da ameaça. Então, tem uma pessoa aqui, aqui eu estou ameaçado, mas eu tenho um parente lá no Maranhão. Então, o programa retira do local da ameaça e consegue recursos para levar a pessoa em segurança para o Maranhão e lá ela tocar a vida dela. Então, são situações que têm surgido dessa dinâmica da violência urbana e que o Estado tem tentado dar uma resposta. E acredito eu, com todas as dificuldades que isso apresenta, né, pela complexidade dessas situações, de forma muito exitosa, né? Porque a gente tem aí um índice zero de homicídios, né? Muitas famílias atendidas, essa proteção sendo assegurada. Agora, muitos adolescentes não querem aderir porque justamente não querem estar limitados a essas regras. Nós temos, por exemplo, famílias que dizem, olha, a minha mãe está há 50 anos, não quer sair daqui, eu tenho um emprego, carteira assinada, eu não quero perder esse emprego para ir, eu tenho mais 4, 5 filhos e não posso acompanhar esse menino. Então, nós temos N situações que impedem o ingresso
nessa proteção. Legal. Né? Não, cara, muito exitoso, assim, e demais, né? Mais uma vez, esse trabalho é maravilhoso. Acho que a gente podia ficar aqui muito tempo falando sobre esse tema especificamente, né? Sim. Mas eu vou puxar aqui outro tema que é igualmente interessante, que é a sua experiência no interior do estado, né? Você foi chefe de uma unidade, você fala uns detalhes aí, no interior do estado da Defensoria Pública. Sim. E, assim como a periferia, é uma outra realidade, né? Sim. Com características próprias e tudo mais, talvez com algumas facilidades ou com outros desafios. Né? Eu queria que você contasse essa experiência, né? O que é que de mais é importante você aprendeu, como é a necessidade das pessoas do interior em relação à defensoria, que eu imagino que devem ter coisas super simples a coisas altamente complexas, né? Sim, é verdade, né? Na verdade, eu tomei posse, né, na defensoria, no interior, em Crato, então são experiências maravilhosas que normalmente os defensores, quando tomam posse, eles têm essa oportunidade de vivenciar o interior, que tem sim dinâmicas muito próprias, né? Depois eu coordenei as defensorias do interior, então por ser do interior, por conhecer essa realidade, acredito que pude desenvolver bem, me deslocar a esses locais, conhecer a realidade, como é que Xadá, como é que Xeramubim, por que um defensor em Boa Viagem ou não em outra cidade. Então, ter toda essa dimensão, essa vivência do interior, ajudou bastante a desenvolver essas políticas, né, naquela oportunidade que propiciaram a expansão de nosso serviço para o interior. Mas devo te dizer assim, o interior tem muitas peculiaridades e muitas dificuldades, né? Normalmente de natureza estrutural, né? Estar no interior, com a abrangência que a defensoria tem, com o público enorme que a gente tem, então, quando a gente chega numa cidade, André, pode ter lá 10 anos sem ter defensor. Você chegar numa cidade, com uma semana, sua porta está lotada, porque as pessoas têm essa necessidade. Tem uma carência, né? Tem uma carência, né? A defensoria é a porta de entrada para garantia de direitos. Então, se tu vai ganhar um Bolsa Família, às vezes tu precisa de um registro de nascimento daquele menino. Se tu tem uma separação, tu precisa ter uma ação judicial para conseguir vender um terreno, para tu conseguir viajar para outro estado e buscar um emprego. Então, todas as questões relacionadas ao exercício da cidadania, elas passam pelo acesso à justiça, acesso à garantia de direitos, né? E aí você está no interior, são demandas as mais diversas, né? Porque normalmente você está são cidades menores, você está sozinho, tem poucos defensores ali, e você tem que se desdobrar em muitos. Então, é uma experiência assim, muito rica. Muita questão familiar. Muita questão familiar. Normalmente é o que mais chega na defensoria no interior, né? Questão familiar, questão criminal. As matérias, claro, elas talvez ganham mais complexidade nas cidades maiores, né? Porque aí você vai ter um nível maior ali de litígio de consumidor, de litígios territoriais e tudo, que às vezes no interior está mais estabilizado, né? A gente conhece o interior Sim. sempre é mais tranquilo, né? A violência é menor no interior, né? Nós temos situações positivas de uma certa comodidade. Por outro lado, nós temos uma população do interior muito pobre, muito vulnerável. Então, se você não conhecer o interior, André, você vai estar impondo, às vezes, pensões alimentícias no valor totalmente desproporcional em relação ao que é feito aqui em Fortaleza, sabe? Uma vez eu vi um jurista falando assim que a lei está lá, existe, tem que ser cumprida, mas existe a realidade também. Né? Então a lei, um bom jurista, um bom juiz, é aquele que consegue unir a letra da lei com a realidade, com a vida real, né? Que nem sempre você consegue aplicar exatamente aquilo que a lei André, é muito verdade isso. Porque, assim, e às vezes a gente sai muito formatado de uma visão X, né, daqui dentro das faculdades e tudo, e se depara com situações inovadoras no interior e em qualquer lugar, né? Então, você tem que estar aberto. O direito tem que garantir certa estabilidade, para a gente não ser assim, o André juiz pensa de um jeito, o Rubens pensa do outro, o fulano pensa do outro, então tem que ter certa estabilidade, né? Sim. A segurança jurídica é necessária, mas, por outro lado, você não pode ter em mente que o direito deve servir àquele propósito de garantir justiça, de garantir uma paz social naquele ambiente. Então, é você ter esse equilíbrio que você falou de conseguir garantir segurança jurídica, mas também não ser uma norma abstrata e sem efetividade. Eu me lembro que uma vez você já me falou sobre a questão de conciliação, né? Sim. Processos conciliatórios. Sim, que sim. Assim, é relativamente recente, pelo menos, não sei, né? De aplicação. Como é que funciona isso? Aplicando principalmente no interior. Massa. André, a gente tem, assim, o judiciário tem se voltado muito, se chama de justiça, né? Fala judiciário, porque o judiciário em si, mas também a defensoria especificamente, tem se voltado muito para a conciliação. Porque isso a gente ganha em celeridade, em custos, cada processo é custo, né? Sim. A burocracia processual é muito grande.
Então, muitas coisas nem compensam você litigar. Né? A gente muitas vezes conversa, André, sobre esse assunto, cara, às vezes não compensa o litígio. Já a conciliação, ela busca o quê? O interesse de ambas as partes. É diferente, muitas vezes, de um processo judicial, que vem um juiz lá de fora, sem conhecer a realidade daquela localidade, aplica a decisão quando não se tem acordo. Né? Então, a conciliação, ela é um método de solução judicial, extrajudicial de conflito, Sim. Das melhores, né? Porque ela garante uma satisfação para ambas as partes. Se você concordar, é porque a gente chegou aqui num acordo. Sim. E é isso, e existir em comunidade é isso. E dá para aplicar em então tudo, isso, quase tudo? Em tudo, né? Tudo é possível hoje. Você tem lei da arbitragem, por exemplo, você tem resolução do CNJ, que regulamenta como se dá a conciliação, e nós temos hoje difundido os centros de conciliação dentro do judiciário. Nós temos projetos, inclusive, da gente, dentro da Defensoria, ter desenvolvido locais de mediação comunitária, que também é uma forma de conciliação, e que muitas vezes a gente leva aquilo para o judiciário só para homologar, né? Que dando segurança ainda maior àquelas partes que necessitam disso. Então, o resultado, a conciliação é um método bem mais efetivo, às vezes, pela rapidez, pela satisfação das partes de se chegar à realização. Mas aí eu quero puxar um pouquinho aqui um parêntese para falar especificamente da justiça restaurativa, que é uma forma de tentativa não conflituosa de solução para essas demandas infracionais. A Defensoria Pública... Voltado para o adolescente. Para o adolescente. Certo. Nós criamos aqui, André, uma colega nossa, Érica Brilhante, né? E ela tem uma atuação muito forte na infância. Ela criou o Centro de Justiça Restaurativa no estado do Ceará. Legal. Como é que funciona isso? Aqueles meninos ali que nunca praticaram tantos atos, mas deslizaram, adolescente, qualquer um de nós erra, cometeram um ato. E que é uma necessária intervenção do Estado, não dentro de uma unidade, preso com outros meninos, com um nível de violência grande, não. Vamos intervir na vida dele de forma conciliatória, ver os problemas que ele tem, ele pactuar algumas obrigações que ele vai ter que ter, e a gente consegue, a partir disso, responsabilizá-lo, atender a vítima. Então, na justiça restaurativa, você busca também o interesse da vítima. Então, o que acontece? Precisa ter o consentimento dos pais, da vítima, dos responsáveis. ou algum tipo de... Tem a participação da família. Não é uma imposição do Estado. Não é uma imposição. O que acontece? O processo ele é parado, então você não chega a ter nenhuma sentença condenando o menino. Ele para o processo, o juiz diz, é caso de justiça restaurativa, a defensoria pede. Para o processo, manda para a defensoria, para o Centro de Justiça Restaurativa da Defensoria. A defensoria vai conhecer a família, faz círculos de pais, vai conhecer as vítimas. Então, gente, um exemplo, numa escola, por exemplo, que as crianças, adolescentes, ele expôs uma menina, né, namorada ou não, em rede, aquelas coisas que acontecem no dia a dia. Chama a família, vê o que aquilo causou na menina. Se a menina não pode ir, chama os pais. Como é que esse menino pode recompor esse dano que ele causou à vida da menina e à vida da família dela? Né? Então, a gente tem N formas de recompor isso. Porque mais do que sancionar aquele adolescente que talvez não necessitasse dessa intervenção com a privação de liberdade, você tem outros mecanismos que vão não só reprimi-lo, mas criar consciência, criar um debate, por que não, dentro da escola, sobre abuso, sobre exposição indevida, sobre algum tipo de coisa. Sim. Então, há um certo... Esse tipo de intervenção, eu fico imaginando que o ideal era que ele fosse feito anterior, né? Se tá ele sendo... é anterior. Né? Ele é anterior. Como é que acontece? Não, anterior que eu digo assim, perdão. Se você já está aplicando, é porque já houve... sim. Eu estou dizendo assim, a vida, o Estado deveria prover isso antes da necessidade da intervenção. Isso, né? isso. O ideal. É uma tentativa, André, que inclusive as coisas, por falta de pensar, mas essa questão da cultura de paz, da tentativa de educação escolar já para isso, ela sempre tem que existir antes de tudo. Então, os diálogos, os conflitos têm que ser mediados. Sim. Não precisa levar para lá. Mas, assim, a complexidade da relação humana. Sim. Acontece o conflito. Entendi. E chega lá. Quando chega, o que acontece? O processo é suspenso e é feita uma intervenção na vida desses meninos com a comunidade de apoio. Então, muitas vezes se comprometem a todo fim de semana ir fazer um curso. Eu vou dar um exemplo aqui sobre educação para o não uso de drogas. Né? Então, é diversa a forma que isso acontece. Legal, né? Legal. Isso é mais um projeto, mais um programa. Hoje um núcleo especializado da Defensoria Pública. Legal. É mais do que um projeto, é um núcleo. O processo, inclusive, tem força esse pacto e a concretização desse pacto para extinguir o processo
infracional. Legal. Então, quando é concluído esse processo... Isso surgiu no Ceará ou já existia? Surgiu no Ceará. O Ceará uma inovação. É uma inovação. Legal. E nós nisso aqui somos assim, referência. Essa colega tem debatido isso no país, até legal, fora do Brasil, massa. tem levado essa experiência de justiça restaurativa. Então, como a gente intervém de outra forma na ressocialização. Vamos do interior ao exterior. Né? Vamos falar um pouco de xenofobia aqui. Sem contar, sem dizer, a gente está contando um pouco da tua história, né? Com o meio das ações. Você tem uma formação no exterior, né? Em Portugal. Isso. Morou alguns anos lá e tudo, trouxe essa experiência aqui para o Brasil. Sim. Eu tenho uma grande curiosidade, né? Um país que a gente diz que é um país irmão, por que tem tanta xenofobia com brasileiros? Existe mesmo? Você chegou a sofrer isso? Me conta essa tua experiência, o que você foi fazer lá e afunila nessa questão. Excelente, André, essa tua pergunta aí. Na verdade, eu fui para lá, né, para fazer um mestrado, né? Um mestrado em Direito Penal e Ciências Criminais, uma tentativa da gente sair um pouquinho desse nosso universo de debate acadêmico local, né, e tentar expandir um pouquinho isso para fora aqui, e como isso é muito rico, sabe, André? Porque você consegue ter experiências e vivências e outros olhares que você não teria aqui. Não quer dizer que seja melhor, não, esse olhar não. Muito pelo contrário, eu posso dizer que eu voltei mais nordestino do que nunca. Nós temos o melhor povo do mundo, o melhor local do mundo, não tenho dúvida disso. Isso aí todo mundo fala, né? Você vai para fora que você valoriza e começa a valorizar mais. Exato. Assim, a gente tem um povo muito educado. Eu divido um pouco, apesar da gente ser violento, porque há uma opressão do Estado, mas eu acho o nosso povo com um cuidado, muitas vezes, muito grande, né? Com a gente e tudo mais. Então, assim, essa experiência muito, muito rica. Mas, de fato, a gente tem... existe isso, sim. Existe. Isso ainda é muito velado, eu acho, acredito, em relação ao brasileiro. Sobretudo, se você não está indo para trabalhar, né? Talvez indo para trabalhar isso seja mais acentuado. Sim. Mas você está indo para estudar, está em outra... Né? Você é quase um consumidor lá. Então, isso é muito velado, mas existe. Então, você vê de forma muito mais gritante, por exemplo, com os afrodescendentes, né, que estão vindo, ou então gente de outros países africanos que estão lá. Então, há uma visão que eu acredito que é histórica e que está ali muito enraizada na mentalidade europeia, né, e de Portugal do tempo das colônias. Né? Se a gente for pegar Angola aqui, tem pouco mais de 50 anos a independência de Angola, é uma colônia lá de Portugal. Então, isso é muito enraizado. Isso, em muitos casos, tem aparecido de forma muito mais contundente, porque é um movimento, eu acho, mundial. Né? A gente vê como isso tem sido estimulado e como a decadência econômica da Europa, né, em relação a outros momentos da história... Com vários fatores. Né? Por vários fatores, tem levado essa população, né, a se voltar muitas vezes contra aqueles que foram responsáveis pela grande riqueza europeia. Eu fico imaginando que isso tem uma relação com pessoas mais velhas, né? Portugal é um país muito envelhecido, né, com população idosa muito alta, e essa população pode ter ainda essa memória, né, dessa formação e tudo. Não sei se isso tem a ver. O jovem também é xenofóbico? André, eu acredito que seja as duas situações. O velho, exatamente pelo motivo que você falou, essa memória é muito rica, então... Querendo ou não, o Brasil é um misto que eu acho muito, muito engraçado essa é a minha percepção, posso estar errado, peço desculpa aí aos portugueses, mas é um misto de admiração e também de achar, olha, nós somos responsáveis aí por esse país tão gigante, tão rico como o Brasil. Mas também acredito que esse movimento mundial de xenofobia, ele vem também das populações mais jovens por questões disso, a disputa de local de trabalho, de emprego, inclusive o brasileiro... Concorrente, né? Concorrente. Então, você, por exemplo, tinha... Aqui no Brasil, a gente... veio da Venezuela, sei lá, do Paraguai, de onde quer que seja. Rapaz, tem um colega meu ali, tá precisando, não sei o que, você indica, né? É uma visão... É isso que eu digo, nós somos muito receptivos, somos muito amorosos, inclusive, com quem vem de fora. Concorrente, né? André, para você ter ideia, né? A experiência de amigos lá que estavam estudando e foram para advogar lá. Eles sempre estão sob uma supervisão de um português. Então, o cara pode ser um grande advogado aqui, né? Está lá fazendo um mestrado, mas se vai trabalhar lá, ele vai estar tal. Corretor de imóveis. Essa é a experiência que eu tive, né? Claro que isso aqui não é nada científico, mas também é o mesmo sentido. Você não vai ter um brasileiro que quer trabalhar lá já entrando no mercado. Não, ele vai estar sob a minha percepção. É essa, né? E a gente passa muito por isso, um movimento mundial, né? De isolamento desses países. Em todo o mundo a gente vê isso, né? E há também um movimento também muito positivo, acho, de conscientização desses povos que durante tanto tempo, né,
foram quem geraram riquezas para a humanidade de se reconhecerem, né, com sua identidade e hoje estarem muito mais fortalecidos. Então, me chocava, por exemplo, entrar naquelas igrejas maravilhosas, que eu adorava passear, olhar lá. As igrejas maravilhosas, com muito ouro, mas o pessoal não produz ouro. Né? De onde vê esse De onde vê esse ouro? É nosso, né? Tá lá. Né? Você visitar o Louvre e ver, por exemplo, esfinge, um pedaço de... Cara, aí você vê a foto de onde é original no Egito. Cara, isso aqui é de lá, né? Vocês vão devolver que horas, né? Então, assim, aquilo trazendo aqui para nossa realidade, né? É uma feira da Lagoinha. Um presente de nação. É uma feira da Lagoinha aqui. Um presente da nação. Temos casos recentes. Então é isso, sabe? Assim, e isso tem que ser... algumas nações têm cobrado, né, isso. Sim. Várias nações têm cobrado essa riqueza que foi tomada deles e que hoje é lá exposta e ninguém cutuca, ninguém diz nada, como se fosse algo muito bonito que você está expondo. Última possidades, né? Como é o negócio da posse lá, depois de muito tempo, fica assim. Mas não existe isso, né? Sim, você está levando existe. a cultura, você teve até um descendente de um rei africano, essa imagem viralizou, Sim, você viu, eu né? me lembro. Sentou lá no Museu da Alemanha, avô, salvo engano. Rapaz, tá doido? Sentou Não lá sei e é daqui dele não. mesmo, né? E é bom que tivesse saído dali já direto para o país de origem. Então, assim, a gente vê isso e acredito que a Europa tem... o mundo ocidental... Tá balançando, né? Tá dando uma balançada, né? Eles têm perdido muito pela falta de compreensão desse novo mundo, né? Sim. Eles têm perdido muito porque acredito que a gente aqui, por estar um pouquinho mais distante, nós e a América Latina em geral, a gente tem conseguido enxergar melhor, sem nenhuma lente de preconceito, esse novo mundo que está surgindo, né? A gente consegue encontrar riqueza nos países islâmicos, e aí eu posso dizer que de uma experiência muito bacana que eu tive visitando, claro, como turista ali pontualmente o Irã, e para a gente quebrar muitos preconceitos, para reafirmar outras coisas que a gente já sabia, mas também para quebrar muitos preconceitos. Olhar para o iraniano e conversar e dizer, mas esse cara parece muito mais... É um ser humano, uma pessoa. Com certeza, mas mais do que isso, André, eu posso dizer assim, eu me reconheço mais conversando com a visão de existência de mundo com aqueles iranianos do que muitas vezes com os Estados Unidos, com o cara dos Estados Unidos. Então a gente fica com uma visão um pouco ocidentalizada e cheia de preconceito. Cara, eu conversando com iranianos, pô, cara, os assuntos... É como você está conversando com o nosso amigo paraibano do Piauí, Entendi. Tá entendendo? Então, assim, e a gente, acho que consegue aqui à distância encontrar a riqueza desses povos, dessa diversidade e lidar melhor com isso, né? Compreender quem são os asiáticos, quem são os africanos e a riqueza deles. Acho por isso que o Brasil é um país assim com tanta potencialidade, né? A gente aqui sempre teve uma visão, por mais que a gente tenha olhado muito mal para o nosso povo, especialmente o nosso povo negro e tudo, mas eu acredito que a gente consegue ainda por essa distância geográfica hoje estar um pouco mais aberto a ver outras possibilidades, né? De existência, de cultura e tudo. Legal. Mas com essa mensagem maravilhosa, eu me despeço aqui do meu amigo Rubens, rapaz. Obrigado por ter vindo, cara. Achei bem legal. Acho que muitas pontas aí podem ser, né? Sim, sim. A gente pode ter outras conversas para desenrolar alguns temas que a gente falou aqui, mas assim, muito legal. Acho que era isso mesmo que eu queria trazer nesse tema do adolescente em conflito com a lei, trazer sua experiência do exterior, né, para a retomada do SerifaCast. Espero que você tenha gostado. E segue a gente nas redes sociais. Rubens, quer dizer sua rede social para a galera acompanhar? Eu uso pouco a rede social. Entendi. Francisco.rubens, meu Instagram, mas eu uso pouco, é mais pessoal mesmo. Legal. Vamos lá, @SerifaCast e @AndréHJC. Ao contrário do Rubens, a gente tem que usar, que senão você não escuta a gente. Muito obrigado pela sua audiência, grande abraço, tchau.